Origens e evolução histórica do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, STF, é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, criado com a Proclamação da República em 1891. Inspirado parcialmente na Suprema Corte dos Estados Unidos, o novo Supremo Tribunal Federal foi concebido como Tribunal Constitucional, encarregado de guardar a Constituição e solucionar conflitos federativos, além de atuar como corte final de apelação em certas matérias. Desde sua origem, acumulou competências diversas. Por exemplo, cabia ao STF julgar disputas entre Estados e a União, conceder habeas corpus em última instância e revisar condenações criminais finais. Ainda na Primeira República, o STF também recebia atribuições de julgar autoridades com foro privilegiado, tradição herdada do Império, quando seu antecessor, o Supremo Tribunal de Justiça, era foro para membros da família real e altas autoridades. Ao longo da história, o papel e a composição do STF passaram por mudanças conforme o contexto político. Durante o governo de Getúlio Vargas, por exemplo, um decreto de 1931 reduziu de 15 para 11 o número de ministros, levando o tribunal a operar dividido em duas turmas para dar conta do volume de processos. Em períodos autoritários, a independência do judiciário foi drasticamente limitada. No Estado Novo, ditadura Vargas, 1937 a 1945, a Constituição, outorgada por Vargas, anulou a independência dos poderes legislativo e judiciário. No regime militar, instaurado em 1964, apesar de o STF não ter sido fechado, suas garantias e poderes foram cerceados. A Constituição de 1967, imposta pelo governo, suspendeu as garantias dos magistrados. Juízes perderam vitaliciedade e outras proteções. Os generais editaram 17 atos institucionais entre 1964 e 1969 que se sobrepunham à Constituição. O mais drástico, o AI-5 de 1968, fechou o Congresso por quase um ano e suspendeu o habeas corpus para crimes políticos. Nesse ambiente, o STF ficou de mãos atadas em face de abusos autoritários, e alguns ministros críticos ao regime foram aposentados compulsoriamente, exonerados pelos militares em 1969, enfraquecendo a corte. Com o fim da ditadura militar, veio a transição democrática e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte em 1987. O resultado foi a Constituição de 1988, que reorganizou os poderes da República e fortaleceu o judiciário. Essa nova carta ampliou liberdades civis e garantias individuais e devolveu plena autonomia ao STF e aos demais tribunais. Importantes inovações surgiram em 1988 para reforçar o papel do Poder Judiciário. Por exemplo, foi criado o Superior Tribunal de Justiça, como tribunal máximo para matérias infraconstitucionais, aliviando o STF de recursos ordinários. A Constituição também introduziu novos instrumentos jurídicos para a defesa de direitos e controle constitucional, como o mandado de injunção para suprir omissões legislativas que impeçam direitos, o mandado de segurança coletivo e o habeas data, além de restabelecer plenamente o habeas corpus, cuja concessão havia sido restringida no regime anterior. Assim, após 1988, o STF ingressou na nova República com maiores garantias de independência e novas ferramentas legais, consolidando-se como guardião da Constituição e dos direitos fundamentais. Poderes e atribuições do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Vários fatores explicam por que o STF detém tanto poder no sistema brasileiro. Em primeiro lugar, a Constituição de 1988 delineou um rol extenso de direitos e matérias constitucionais, fazendo do STF o intérprete final de um texto constitucional muito detalhado, Constituição Analítica. Na prática, muitas questões políticas e sociais acabam judicializadas, isto é, levadas à justiça para a decisão final. Como observa o jurista Luiz Roberto Barroso, no Brasil houve constitucionalização abrangente e analítica de temas diversos, retirando-os do debate político e transferindo-os ao judiciário. Além disso, o sistema brasileiro permite amplo acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de ações diretas de controle de constitucionalidade. Em outras palavras, o arcabouço legal brasileiro possibilita que determinados atores, Procurador-Geral da República, partidos políticos, associações de classe, etc., provoquem diretamente o STF sobre a validade de leis, sem precisar aguardar um caso concreto nos tribunais inferiores.
Essa combinação, uma Constituição minuciosa e mecanismos de controle concentrado de constitucionalidade, contribuiu para uma intensa judicialização de temas relevantes no país. Além de guardião da Carta Constitucional, o STF acumula múltiplas funções judiciais, o que lhe confere alcance excepcional. O tribunal atua simultaneamente como Corte Constitucional, decidindo ações abstratas sobre leis e garantindo a supremacia da Constituição, e como Corte Suprema de Justiça, última instância recursal em processos judiciais. Também exerce competência de tribunal de primeira instância para autoridades com furo privilegiado. Por exemplo, julga originariamente crimes comuns e de responsabilidade cometidos por ministros de Estado, parlamentares federais, ministros do próprio STF e outros altos cargos. Essa concentração de papéis não é comum em muitos países. Conforme analisou Oscar Vilhena Vieira, professor de Direito da FGV, a Suprema Corte Brasileira tem mais poderes do que as cortes de grande parte das democracias, pois combina funções de Corte Constitucional, Tribunal de Recursos e Juízo de Crimes de altas autoridades. Essa estrutura dá ao STF uma influência direta, tanto na revisão de leis e políticas públicas, quanto na responsabilização penal de figuras-chave da República. Principais competências do Supremo Tribunal Federal previstas na Constituição e em lei incluem: a Constituição Federal do Brasil é o livro de regras sagradas. O STF é o guardião desse mapa. Sua missão é garantir que ninguém se desvie do caminho. Missão 1. A grande auditoria, checando as leis. A função mais crucial é ser o grande auditor das leis. O Congresso Nacional aprova uma nova lei. Se ela parecer reduzir injustamente um direito, o STF é acionado pela ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade. O STF coloca a lei lado a lado com a Constituição e pergunta: essa lei está em harmonia com o nosso livro de regras sagradas? Se a resposta for não, o STF anula essa lei para todos os brasileiros, de uma vez só. É o controle concentrado de constitucionalidade, uma decisão definitiva. Missão 2. O último árbitro, a uniformidade da justiça. O Supremo Tribunal Federal é o árbitro final das questões constitucionais. Um cidadão perde uma causa na justiça local, mas acha que o tribunal interpretou mal um direito fundamental. O caso chega ao Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário. O STF não reavalia as provas. Ele avalia se o direito constitucional foi aplicado corretamente. Ao fazer isso, ele define a interpretação correta daquela regra para todos os tribunais do país. É a voz única da Constituição. Missão 3. O Tribunal das Altas Autoridades. O STF é o único tribunal que julga autoridades de alto escalão. É o foro por prerrogativa de função. Presidente, ministros de Estado, senadores, deputados federais e os próprios ministros do STF. Se cometerem um crime comum, o julgamento acontece diretamente na Corte. A ideia é garantir que essas autoridades, cujas decisões afetam todo o país, sejam julgadas pela mais alta corte, livre de pressões regionais. Missão 4. O destravador de direitos. Às vezes a Constituição garante um direito, mas o Congresso não cria a lei que diz como ele deve ser exercido. O direito fica preso. O cidadão entra com o mandado de injunção. Ele diz: STF, meu direito está na Constituição, mas não tenho a chave, a lei, para usá-lo. O Supremo Tribunal Federal intervém para destravar o direito, definindo regras provisórias até que a lei seja criada. Ele age como um solucionador de impasses. Missão 5. Criando regras obrigatórias, as súmulas. Para evitar que a mesma questão seja levada ao Supremo Tribunal Federal repetidamente, ele usa a súmula vinculante. O STF já julgou 50 casos sobre o mesmo tema e chegou à mesma conclusão. Ele cria uma frase curta e clara, a súmula. Essa súmula passa a ser uma regra obrigatória que todos os juízes e administradores públicos do país devem seguir. É um atalho legal para dar mais agilidade à justiça e uniformidade às decisões. Fachada do Supremo Tribunal Federal em Brasília. O STF acumula as funções de uma Suprema Corte de Justiça, última instância de recursos, e as de um Tribunal Constitucional, guardião da constitucionalidade das leis. O edifício sede da Corte localiza-se na Praça dos Três Poderes, representando o Poder Judiciário ao lado do Palácio do Planalto, Executivo, e do Congresso Nacional, Legislativo.
Em suma, o poder do STF deriva de seu papel institucional de guardião da Constituição e árbitro final dos conflitos jurídicos. Após 1988, com a redemocratização, intencionou-se um judiciário forte para proteger direitos e impedir retrocessos autoritários. Isso ficou evidente na extensão dos temas constitucionalizados, direitos sociais, individuais, cláusulas pétreas, etc., e nos mecanismos de fiscalização confiados à Corte. Por exemplo, diferentemente de constituições sintéticas, a Constituição brasileira detalha políticas públicas, competências e direitos de forma minuciosa, o que abre margem para que qualquer controvérsia nessas matérias seja levada ao STF em busca de interpretação ou correção. Aliado a isso, existe certa cultura política de recorrer ao judiciário para solucionar impasses que, em outros países, poderiam ser resolvidos no âmbito dos poderes eleitos. Essa característica desenvolveu-se em parte pela desilusão histórica com a inoperância ou omissão do legislativo, especialmente durante crises. Como aponta Barroso, a descrença da sociedade na política e nos partidos fez crescer a confiança de que a Justiça, e em especial o Supremo Tribunal Federal, atuem para garantir direitos conforme os anseios da população. Atuações recentes do Supremo Tribunal Federal e debates atuais. Nos últimos anos, o STF tem estado no centro de diversas decisões de grande repercussão nacional, evidenciando seu protagonismo entre os três poderes. Uma dessas frentes é a defesa da própria independência institucional do Judiciário. Em dezembro de 2025, o ministro do STF, Gilmar Mendes, concedeu uma liminar importante alterando as regras do impeachment de ministros do Supremo. Até então, a Lei 1079 de 1950 permitia que qualquer cidadão apresentasse denúncia ao Senado pedindo o impeachment de um ministro do STF, e bastava a maioria simples dos senadores presentes para abrir o processo. Com a decisão, somente o Procurador-Geral da República passa a ter legitimidade para iniciar esse pedido contra membros da Corte, eliminando a iniciativa popular ou parlamentar individual. Além disso, elevou-se o quórum exigido no Senado. Agora é preciso a aprovação de 2/3 dos senadores para admitir o processo, equiparando ao quórum já exigido para a condenação, em vez de maioria simples. A liminar também estabeleceu que o conteúdo de decisões judiciais não pode servir de fundamento por si só para afastar um ministro, ou seja, discordâncias em relação ao mérito de votos ou julgamentos não caracterizam crime de responsabilidade. E dispositivos da lei que previam o afastamento automático do ministro e corte de salário logo após a denúncia ser aceita foram suspensos, cabendo agora ao STF decidir caso a caso se um ministro deve ser cautelarmente afastado. Essa intervenção de Gilmar Mendes gerou debates intensos. De um lado, foi justificada como medida para blindar a independência judicial contra investidas políticas. O ministro apontou que havia excessiva politização no tema, lembrando que o Senado acumulava 81 pedidos de impeachment de ministros do STF, muitos motivados apenas por discordâncias a decisões judiciais legítimas. Ao centralizar a iniciativa na PGR, cargo atualmente indicado pelo presidente da República e aprovado pelo Senado com mandato próprio, cria-se um filtro técnico e institucional, reduzindo a possibilidade de grupos políticos usarem o impeachment de ministros como retaliação por decisões impopulares. Gilmar Mendes citou precedentes históricos em que tentativas de enfraquecer cortes constitucionais ocorreram. Inclusive no Brasil, nos períodos Vargas e do regime militar, o STF foi alvo de tentativas de captura e revanchismo. Para ele, permitir que qualquer pessoa provoque o impeachment com baixa barreira de apoio cria terreno fértil para interferência política no judiciário e ameaça a estabilidade institucional. Por outro lado, críticos da decisão viram-na como um arroxo nas vias de responsabilização dos próprios ministros, gerando discussões no Congresso sobre eventuais reações legislativas. De fato, a liminar provocou reação de alguns parlamentares e alimentou propostas já em tramitação para limitar poderes dos ministros, como propostas de emenda à Constituição PEC, visando restringir decisões monocráticas e facilitar a revisão, pelo Legislativo, de medidas cautelares do STF consideradas exorbitantes. Vale notar que a liminar de Gilmar Mendes será avaliada pelo plenário do STF entre 12 e 19 de dezembro de 2025, que poderá referendá-la ou revê-la. Enquanto isso, permanecem em vigor as regras definidas monocraticamente pelo decano. Outro exemplo recente de atuação contundente do STF
foi no combate à desinformação e ataques às instituições democráticas. Durante os tumultos político-institucionais de 2019 a 2022, o ministro Alexandre de Moraes conduziu inquéritos de ofício, como o inquérito das fake news, e o que apurou os atos antidemocráticos, que ordenaram buscas, bloqueios de redes sociais e prisões preventivas de indivíduos acusados de orquestrar ataques ao sistema eleitoral e ao próprio STF. Essas ações, embora polêmicas, foram justificadas como necessárias para proteger a ordem constitucional e acabaram sendo referendadas pelo plenário do Supremo. Tais casos ilustram o ativismo judicial em situações excepcionais. Pode-se constatar que esse protagonismo do STF em crises recentes reforçou a percepção de que a Corte exerce um poder além do estritamente jurisdicional, atuando também como moderador e contrapeso diante de conflitos entre os outros poderes, executivo e legislativo, ou ameaças à ordem democrática. A separação dos poderes em executivo, legislativo e judiciário é um princípio básico adotado pela maioria das democracias modernas, inspirado nos modelos de Montesquieu e do constitucionalismo. No entanto, o papel do judiciário e o poder das Cortes Supremas variam significativamente de um país para outro, dependendo do sistema jurídico e da constituição de cada um. O caso brasileiro apresenta singularidades marcantes em comparação a outros países, tanto pelo desenho institucional quanto pela cultura jurídico-política. Por exemplo, os Estados Unidos adotam uma constituição sintética com apenas 7 artigos, além de emendas, e um modelo de controle de constitucionalidade difuso e a posteriori. A Suprema Corte, composta por 9 juízes vitalícios, só julga casos concretos e tem discricionariedade na pauta. Ela escolhe poucas dezenas de casos por ano via certiorari. No último ano judicial completo, 2023 a 2024, a Corte norte-americana proferiu apenas 60 decisões no mérito. Quase todas as decisões são colegiadas tomadas pelo plenário de juízes. Decisões individuais são raras, ocorrendo apenas em medidas emergenciais e submetidas depois ao conjunto da Corte. Essa dinâmica reduz a interferência direta do judiciário em políticas do dia a dia. Além disso, não existe ação direta de inconstitucionalidade. Uma lei só é invalidada se, durante um caso contencioso específico, for considerada incompatível com a Constituição. A consequência é que muitas questões permanecem no âmbito político e o judiciário atua como um árbitro final apenas em temas de grande relevância nacional ou controvérsias jurídicas fundamentais. Em suma, a Suprema Corte Americana é poderosa, pode anular leis, mas atua em escala bem menor que o STF. Não é obrigada a julgar todos os recursos e tende a evitar envolver-se em disputas políticas rotineiras. Alemanha possui um modelo diferente, com um Tribunal Constitucional Federal, Bundesverfassungsgericht, separado do restante da hierarquia judiciária. Esse tribunal, composto por 16 juízes, concentra a defesa da ordem constitucional, julgando recursos constitucionais e ações abstratas. O número de casos julgados é também moderado. Em 2024, foram cerca de 4.375 processos decididos. O tribunal alemão atua tanto preventivamente, algumas leis podem ser revisadas antes de entrar em vigor, em certos casos, quanto repressivamente, mas sempre com base em pedidos de órgãos específicos ou queixas constitucionais de cidadãos que alegam violação de direitos fundamentais. Não há equivalente alemão às amplas ações diretas que vemos no Brasil. O acesso do cidadão comum ao Tribunal Constitucional se dá via queixa constitucional após esgotar vias ordinárias e o tribunal filtra a admissibilidade, aceita apenas questões de relevância constitucional direta. Assim, apesar de ser muito respeitado e influente, o poder do tribunal alemão aparece de forma mais concentrada em grandes questões de princípio, e não no dia a dia da política corrente. Reino Unido. É um caso peculiar, pois não há uma Constituição escrita codificada e até 2009 não havia uma Suprema Corte separada. As mais altas instâncias judiciais faziam parte da Câmara dos Lordes. A doutrina britânica segue o princípio da soberania do parlamento, o que significa que os juízes não podem invalidar leis aprovadas pelo parlamento. Não existe controle de constitucionalidade nos moldes de outros países. Em 2009, foi criada a Supreme Court of the UK, mas seu papel é principalmente de corte de apelação final em matéria civil e penal. Ela pode, no máximo, declarar incompatibilidade de alguma lei com os direitos previstos no Human Rights Act,
cabendo ao parlamento decidir se revê a lei. Isso faz do judiciário britânico um poder de alcance mais limitado frente aos outros poderes. A tripartição existe, mas com preponderância histórica do legislativo. Juízes britânicos também mantêm perfil discretíssimo, quase não aparecendo na mídia. Contrasta com o Brasil, onde ministros do STF dão entrevistas, palestras e têm seus votos transmitidos ao vivo. Argentina. A Corte Suprema de Justiça da nação argentina tem 5 ministros, podendo chegar a 9 por lei. Opera majoritariamente por meio de casos concretos e recursos. A Constituição argentina prevê tanto o controle difuso, judicial review clássico, quanto algumas vias de controle concentrado mais limitadas. Em termos de carga de trabalho, a Corte Argentina julgou cerca de 21.366 casos em 2022, um volume elevado, mas ainda muito menor que o do STF brasileiro. Lá também existem restrições a decisões individuais. Os casos importantes são decididos pelo colegiado, e a figura do despacho monocrático é pouco comum fora de questões urgentes processuais. A Constituição Argentina de 1853, reformada em 1994, é menos extensa que a brasileira de 1988 e não detalha políticas públicas de forma tão ampla, o que implica menos convites à judicialização de políticas governamentais. Assim, apesar de a Suprema Corte Argentina exercer controle de constitucionalidade e ter relevância política, inclusive julgando casos de corrupção de altos funcionários, ela não atua com a mesma abrangência diária que o STF, nem possui o mesmo nível de exposição pública. México. A Suprema Corte de Justiça da nação mexicana, com 11 ministros, é por vezes comparada ao STF devido a semelhanças como a transmissão televisiva de algumas sessões e a origem em uma Constituição revolucionária detalhada, a Constituição do México de 1917. O México adota um sistema misto. Além do controle difuso via amparo, ações judiciais individuais para a tutela de direitos, que podem ter efeito inter partes, existe o controle concentrado por meio de ações de inconstitucionalidade e controvérsias constitucionais que certas autoridades podem propor. A Suprema Corte Mexicana pode determinar a invalidez geral de uma lei, mas somente se reiterar a mesma decisão em vários casos, 5 sentenças congruentes, via amparo podem levar ao chamado precedente obrigatório. Comparado ao STF, o Tribunal Mexicano tende a ser mais comedido, não julga tantas ações quanto o brasileiro, e tradicionalmente evitava entrar em choque direto com os outros poderes, embora isso tenha mudado um pouco nos anos recentes de enfrentamentos institucionais. Um ponto interessante é que México e Brasil são dos poucos países que televisionam os julgamentos de suas Supremas Cortes, dando grande visibilidade aos magistrados, algo que contrasta com a prática de nações como o Reino Unido, onde a discrição judicial é a norma. Essa publicidade das sessões no Brasil acabou transformando ministros em figuras bastante conhecidas do público, o que é incomum em outros lugares. Em síntese, o Brasil se destaca por um judiciário altamente ativo e abrangente. Nossa Constituição de 1988, prolixa e garantista, somada ao mecanismo de controle concentrado, aberto a diversos legitimados, faz com que o STF interfira em assuntos que em outros países raramente chegariam a uma corte constitucional. Além disso, as decisões monocráticas, isto é, proferidas individualmente por um ministro, tornaram-se prática corriqueira no STF para dar conta do enorme volume de processos e de situações urgentes. Em 2023, cerca de 83% de todas as decisões do STF foram tomadas de forma monocrática por um único ministro antes de eventual análise colegiada. Essa porcentagem impressiona observadores estrangeiros, pois em cortes supremas de outros países prevalecem as decisões colegiadas. O lado positivo é uma resposta judicial rápida para casos urgentes. Por outro lado, levanta-se debate sobre a colegialidade e segurança jurídica, já que decisões isoladas de um ministro podem, ainda que temporariamente, ter efeitos amplos, por exemplo, suspender leis ou políticas públicas até revisão do plenário. O Congresso brasileiro, ciente desse desequilíbrio, discute meios de controlar excessos, mas quaisquer mudanças enfrentam o limite das cláusulas pétreas que asseguram a independência dos poderes e a separação harmônica entre eles. Por fim, é importante notar que o poder do STF não opera no vácuo. Ele é parte do arranjo de freios e contrapesos previsto na tripartição de poderes. Assim como o STF pode anular atos do Executivo ou Legislativo que julgue inconstitucionais,
o Legislativo pode reagir via emendas à Constituição, respeitados os limites das cláusulas pétreas, e tem a prerrogativa de aprovar leis que moldem o funcionamento do Judiciário. O próprio processo de escolha dos ministros do Supremo, nomeados pelo Presidente da República e sabatinados, aprovados pelo Senado, é um componente de controle democrático. Além disso, ministros podem ser responsabilizados por eventuais crimes de responsabilidade, com julgamento político-jurídico a cargo do Senado Federal. Embora, conforme visto, as regras para isso ficaram mais rigorosas após a intervenção recente do STF. Em democracias consolidadas, esse equilíbrio entre os poderes nem sempre é estático. Ele se ajusta conforme a confiança nas instituições. No caso brasileiro, a experiência autoritária do passado levou a um destaque maior do poder judiciário, como garantidor dos limites constitucionais e dos direitos fundamentais. A história do STF, desde sua criação, passando por períodos de supressão e retomada de prerrogativas, até os dias atuais de protagonismo, reflete a busca do país em encontrar o ponto de equilíbrio onde nenhuma autoridade esteja acima da Constituição. Os fatos mostram que o STF brasileiro, por desenho institucional e contexto histórico, acabou investido de poderes amplos e incomuns, o que o torna, ao mesmo tempo, pilar da democracia e alvo frequente de debates sobre os limites de sua atuação. Mas, em última análise, é esse arranjo que tem garantido, desde 1988, a estabilidade jurídica necessária para que os demais poderes atuem dentro da legalidade e para que os direitos dos cidadãos sejam preservados.